Boa noite, queridos e amados irmãos. Estou aqui convidando os irmãos para participar da live e daqui a pouco estaremos entrando no ar. Estaremos falando neste tema tão abençoado, a coragem de um profeta. Amém. Gostaria que você nos ajudasse, que você fosse compartilhando, que você fosse nos abençoando com a tua presença e que você fosse convidando os amados irmãos para poder participar. Amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria que você fizesse isso para a gente aí, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Que você fosse convidando os amados, porque eu creio que Deus é um Deus grande e Ele tem que ser anunciado de acordo com a sua grandeza. Amém. Vou compartilhar somente com mais 2 grupos e nós vamos estar entrando na palavra de Deus esta noite. Amém. Agradecer os 45 compartilhamentos que alguns dos irmãos aí compartilharam. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje vai ser um dia lindo. Hoje vai ser um dia onde nós estaremos na presença do Senhor para celebrar diante da tua grandeza, do teu amor e da tua fidelidade. Aleluia. Louvado seja, bendito o nome do Senhor. Nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu já vou mandando meu abração para a nossa querida irmã Maria Lúcia da Costa, Isabel Alves. Essas 2 que comentaram. Amém? Se você quiser que comente o teu nome também, é só você deixar o teu link aqui, o teu comentário. Elizabeth Pimenta está nos cumprimentando com a boa noite. A paz do Senhor, Elizabeth, boa noite para você também. Amém. Devagarzinho o povo está chegando, para cultuar a Deus, para louvar a Deus. E eu fico muito feliz com isso. Amém. Fico muito feliz. Glória a Deus. Você já entra compartilhando. Jean Carlos já está chegando também. A Creide Espíndola já está chegando. Aleluia. Somos uma igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu estarei falando no tema A Coragem de um Profeta. Eu gostaria que você fosse abrindo a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, tá bom? 2 Samuel, capítulo 12.
E nós vamos então estar aqui entrando na palavra de Deus, né? E eu creio que Deus vai falar com a gente hoje à noite, como que Ele já está falando, para a honra e glória de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro de Davi com Natã, a coragem de um profeta. Aleluia. Gostaria que você fosse me ajudando aí, aonde você estiver, tá? Glória a Deus, a coragem de um profeta. Esta mensagem foi um pedido da nossa querida irmã, Isabel Alves. É isto, a irmã Isabel Alves, ela pediu a gente que trouxesse essa palavra e a gente vai trazer agora a coragem de um profeta. Deus é um Deus grande, Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Rodrigo Mexicano está chegando aí, ó. Os irmãos cumprimentam ele aí. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos para o texto sagrado de 2 Samuel, capítulo 12. Amém? E Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu, e com ele e com seus filhos ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo, até adormecia em teus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Mas certo dia um forasteiro chegou à residência deste homem rico, mas ele não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muito bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, ele tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: eu juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. Olha que coragem deste profeta. Mesmo correndo o risco de vida, ele teve a coragem de dizer a Davi: este homem é tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio, eu te dei as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel, eu te dei Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais a você, Davi. Sendo assim, por que desprezastes a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu matastes ao fim da espada o teu servo Urias, o heteu. Tomaste para o teu prazer a esposa dele, sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficastes com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa,
porquanto desobedecestes as minhas palavras e tornastes a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim, Yahvé, na sua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as suas mulheres debaixo dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres, à luz deste sol. E isto aconteceu. Absalão pegou as 60 concubinas de Davi, e as colocou no pátio do palácio, e as estuprou todas elas. Tu agiu às escondidas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos tenho anunciado perante a face de todo Israel, e a plena luz do dia. E Davi confessou: pequei contra Yahvé. Então Natão afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado e não morrerás. Graças a Deus. Bíblia de King James. Amém? Gente, que palavra dura. A coragem de um profeta. Eu poderia pregar tanta coisa para vocês aqui hoje, mas o Espírito Santo, através de uma grande serva de Deus, na mesma hora me deu a mensagem. Quando por um acaso, eu entrei aqui no chat da irmã Isabel Alves, e eu vi ela mandando para mim esse texto, falando que tinha lido esse texto hoje à tarde. Aí eu disse à irmã Isabel Alves: é esse texto que o Espírito Santo está querendo que eu pregue hoje à noite. O encontro de Davi com Natã. A coragem de um profeta. Nós precisamos de homens igual a Natã. Nós precisamos de homem igual ao profeta Natã, que tenha coragem de anunciar o castigo, revelar o pecado e falar das mazelas que têm acontecido no meio do povo de Deus e no meio da sua casa. Davi fez a mesma coisa que Flor de Lis fez. Ele maquinou, ele planejou, ele arquitetou o assassinato e a morte daquele homem para tomar posse da tua esposa e de toda a tua herança. Meu Deus. Nós temos que entender, amados, que o pecado ele não fica impune. O pecado ele sempre vai ser cobrado de uma forma ou de outra. O pecado sempre vem trazendo o seu preço, o seu débito. E a pior coisa que tem é quando nós ficamos em débito com Deus. Nós temos que entender, amados, que o pecado ele não fica impune. O pecado ele sempre vai ser cobrado de uma forma ou de outra. Você pode ter certeza. Aquele alguém que te maltratou, aquela pessoa que te causou um prejuízo tremendo, aquela pessoa que te deu muito prejuízo, um dia Deus vai tratar com ela. Você não precisa mover uma palha contra essa pessoa. Essa pessoa que te maltratou, essa pessoa que tentou te prejudicar, ela vai ter que prestar contas a Deus. Você pode ter certeza disso, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de verdade. Um Deus é um Deus de juízo, um Deus de justiça, um Deus justo. Nós temos um Deus justo. Aleluia. O perdão de Deus é grande. Observe que primeiro Deus manda o profeta para que o pecado seja revelado e confessado. Depois de toda aquela parábola, depois daquela história contada em forma de parábola, Davi então ele fica irado quando ele vê que o homem daquela história, que era dono daquela cordeirinha, e alguém pegou a cordeirinha e fez ela para dar ao visitante que estava ali. Davi disse: eu mataria este homem é digno de morte. Então aquele homem de Deus, aquele profeta que estava ali, ele teve a coragem de dizer ao rei: você é este homem. Você é
este homem. Davi, quando ele diz para ele, você é esse homem, ele poderia ser morto ali, porque o rei tinha prerrogativa. Ele estava dentro do palácio. Ele poderia ser morto a qualquer momento, mas ele teve coragem de falar ao rei. E nesta noite eu quero te mostrar o modo de falar de Deus conosco. O modo de Deus falar conosco. Chega um momento na vida que você quer ouvir Deus falando coisas boas. Nós sempre chegamos na igreja e nós queremos que Deus concorde com o nosso mimimi. Nós sempre queremos que Deus concorde com aquilo que a gente tem praticado, com aquilo que a gente tem falado e com aquilo que a gente tem feito. É a mania da gente, né? Às vezes nós da igreja nos preocupamos com uma dor de cabeça, nos preocupamos com problema de rins, nos preocupamos com a diabetes, nos preocupamos até com uma gripe, com coisa tão pequenininha, e nós vamos na igreja só para receber isso, né, Elizabeth Pimenta? Mas só que Deus está querendo ir lá no profundo do seu coração. Deus está querendo ir lá no profundo da sua alma. Deus está querendo ir lá no fundo para mostrar a você que você precisa mais de uma aspirina para curar uma dor de cabeça. Você precisa mais do ibuprofeno, mais do que o ibuprofeno para curar uma dor da coluna. Você precisa muito mais disso. Você precisa de uma palavra. Você precisa de uma correção. Você precisa de um chamamento, um despertar de Deus, né, pastor Eusebio de Garcia? Creio que o senhor está me assistindo aí. Então, Davi estava na hora errada e no lugar errado. Eu não chego nem ao ponto de chegar a dizer isso, que ele estava no lugar errado e no ponto errado. Davi estava no palácio, ele estava na casa dele. Ele estava na casa dele. O problema não era o rei estar ali na câmara do palácio, ou na sala do palácio, ou na cozinha do palácio. Mas não importa aonde o rei estava. Ele estava no palácio. O palácio era a morada dele. O problema não foi o lugar adequado que ele deveria estar. O problema foi os seus olhos. Os olhos dele olhou aquilo que eu não deveria ter olhado. Então, às vezes, amado, não é ibuprofeno que vai resolver o teu problema. E nenhuma amoxicilina. Deus quer ir mais profundo nesta noite para falar com você e falar com o seu coração. Sabe por quê? O modo de Deus falar com a gente é diferente da internet. O modo de Deus falar com a gente é diferente da rede de televisão. O modo de Deus falar com a gente era diferente. Era diferente. Ele é o mestre da comunicação. Então, quando Deus ele fala com a gente, ele fala de um modo que você entenda e que você compreenda. Natan sabia que ele poderia pagar com a própria vida ao ir lá e repreender o rei. Natan já podia ter chegado e rebatendo, batendo em cima da tecla: você pecou, você falhou contra Deus, você agora pecou e agora o que vai acontecer? O castigo vai vir. Mas ele não. Natan, ele chegou diante do rei, porque ele sabia que ele estava correndo perigo de vida. Hoje, muita gente está revelando na igreja, dando profecia na igreja, e não entendem e não sabem o modo de falar, o modo de profetizar e o modo de dar o recado de Deus. Você é apenas uma ferramenta, você é apenas um vaso usado por Deus para falar a alguém. É igual eu estou fazendo aqui. Deus está me usando como vaso, como atalaia para falar a você. Por que Deus agiu daquele jeito com Davi?
Você está entendendo? Então, sim, pastor Eusebio, eu entendi sim o que o senhor falou, eu entendi. O senhor dizendo que eu deveria estar na batalha, mas eu não sei se a Bíblia fala isso, que ele já era idoso. Davi estava ali com seus 60 anos de idade. Davi morreu com 70 anos, ele estava ali com seus 65, com seus 60 anos de idade. Então, com 60 anos de idade, já está mais cansado, ele não estava saindo para a batalha sempre. E a última batalha que Davi entrou na batalha, quase que ele foi morto. E Joabe e os seus capitões e da guarda e os seus soldados que estavam liderando a batalha, eles falaram com Davi: você não vai sair mais para a batalha, porque você já está ficando velho, você já está velho. Então você vai ficar no palácio, você vai governar de lá, você vai dar ordem de lá. Está entendendo? Eles chegaram ao ponto, o próprio exército, o próprio da Joabe e todos aqueles que comandavam o exército, não estava mais deixando Davi sair para a batalha. Mas vamos estudar o texto aqui, vamos ver aonde que a gente vai chegar nessa história aqui. Mas o Senhor está dizendo que deveria estar na batalha, né? Não é isso? Amém, amém. Estar na batalha combatendo. Mas vamos ver se Davi estava com a idade para sair para a batalha ou se ele já estava idoso. Vamos ver aqui com o tempo aqui, a gente vai chegar a um consenso aqui, tá bom, pastor? Aleluia. Vamos ver o que vai dar. Glória a Deus. Mas que eu entendi sim. O senhor está, na sua opinião, ele deveria estar na batalha. O senhor Sebilde gosta que a gente fala. Amém. Mente vazia é horta para o diabo, com certeza, mas eu não entendo por que ele pediu para colocar Urias na frente da batalha e ele não foi para a batalha. Eu creio que ele já estava idoso e que ele foi afastado pelo próprio exército. Amém? Glória a Deus. Então, quando Natan chega diante de Davi, ele, esperando que alguém fosse, ele achou que ia passar batido, mas não passou. Tá entendendo? Maria Lúcia da Costa, tem gente que não vão nos cultos porque não quer ouvir a repreensão, só quer ouvir o que agrada a eles. É verdade, é verdade. Então, quando ele chegou perante o rei, ele começou a falar de uma forma adequada. Ele começou a falar de uma forma adequada para comunicar a mensagem de Deus a Davi. Ele começou a falar adequadamente. Ele não chegou, Ednete Bezerro, um grande abraço, minha querida. Ele não chegou assim, bufando, como se fosse o grande atalaia para dar o recado ao rei. Não, ele chegou, Elizabeth, ele chegou adequadamente, né? Né, Maria da Conceição? Você que não comentou ainda. Esse texto de 2 Samuel, no 12 até o versículo 15, fala sobre isso. Deus eterno mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Então ele começa a falar com Davi desta forma. Havia dois homens que viviam em uma mesma cidade. Era um rico, era um outro pobre. O rico possuía muito gado e muita ovelha, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha. E ele vai falando, ele vai contando a história deste homem. E aí quando chega na história, a única coisa que Davi fala, quando ele fala a Davi, é você este homem que matou a cordeirinha do homem pobre. Então, o que acontece aqui? Davi fala, eu pequei contra o eterno Deus. E Natan respondeu, o eterno perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. Mas fazendo isso, você mostrou também que não desprezou, né? Desprezo pelo eterno, e seu filho morrerá. Olha só, gente. Você mostrou desprezo pelo eterno. E porque você desprezou o eterno, o seu filho vai morrer. A razão de muita gente estar hoje sofrendo, pelejando, é porque tem desprezado a Deus. Nelson Bilde Garcia. Então,
A Bíblia diz que Davi, ele já tinha muitas mulheres no palácio, muitas concubinas. E Natã fala através de Deus fala através de Natã: fui eu que te dei tudo. Tá entendendo? Estou tomando inalação. Instalação ou inalação que ela falou? Ô, gente. Então, amado, glória a Deus. Natã era um profeta. Natã era conselheiro do palácio de Davi. Conselheiro do palácio de Davi. No entanto, como acontecia com outros profetas ali do palácio, conselheiros do resultado de sua intimidade com Deus, não de intimidade com os reis. Os profetas não tinham intimidade com o rei, os profetas tinham intimidade era com os conselheiros do palácio. Então, ele aparece em duas situações na história reais. Natã aparece. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 17. Ele aconselha Davi acerca do trabalho, né? Ele aconselha Davi acerca do templo a ser construído. Lá em 1 Reis, Natã fala sobre isso em 1 Reis 1 e 5. E ali, quando ele mostra também que, quando intercedeu por Salomão diante de Davi, a segunda intervenção de Natã, quando investe firmamento que o rei, um profeta, deve falar não o que agrada ao rei, mas o que tem que ser dito proveniente de Deus. O que Deus manda falar, o profeta tem que falar. Está entendendo? Ele tem que falar. O Davi, interessado na história contada por Natã, agora ele se torna um Davi indignado contra a indignidade perpetrada por um homem rico, para depois homem quebrado pela consciência do seu erro. É interessante, gente, que ali, naquele momento, Davi, ele não entende que aquela história é dirigida a ele, irmã Maria Aparecida. Davi, por que Davi pecou e nós também pecamos? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, assim como cada um de nós o é. O Antônio Matos é um jovem segundo o coração de Deus. A Maria Lima é uma jovem segundo o coração de Deus. Pastora Sebilde Garcia é um homem segundo o coração de Deus. E Jean também é um homem segundo o coração de Deus. E pecou. Ou melhor, Davi cometeu uma série de pecados. Ele foi um serial killer. É aquele que mata muita gente. É um pecador em série. Você já pensou? Às vezes é como acontece com a gente. Porque nós também nunca incorremos num pecado só. Sempre cometemos vários pecados. Nós mentimos, nós falhamos, nós odiamos, nós temos inveja. Nós falamos mal um dos outros. E por aí vai. Antônio Matos. Ele pecou. Ele pecou ao cobiçar a mulher do próximo. Em seguida, ele pecou armando o esquema para ficar com a mulher amada. Ele deixou de cumprir um dos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei sagrada de Deus. Não cobiçarás aquilo que não é seu. Então foi uma série de pecados que ele começou a cometer. Vários pecados. Matou o marido daquela mulher. Tomou a mulher do próximo.
Ele armou o esquema para ficar com a mulher que ele amava. Depois ele usou pessoas inocentes para matar um membro inocente de suas forças armadas. Ele usa Joabe, um inocente que não tinha nada a ver com aquilo que Davi estava planejando e armando. Ele mata um inocente do seu próprio exército. A seguir ele matou uma pessoa inocente por último. Tocou a vida como se nada tivesse acontecido. Por quê? É muita gente assim, gente. Nós pecamos, nós falhamos e nós levamos a vida normalmente. A seguir ele matou uma pessoa inocente por fútil. É isto que acaba aborrecendo a Deus, porque Deus se sentiu desprezado por Davi. Ele se sentiu desprezado por Davi. E o desprezo que Davi teve para com a pessoa de Deus foi isso aí. Era algo que ele não poderia ter feito. Desprezou a Deus. E Joabe, então, o seu comandante do exército, o seu general, ele vai obedecer o rei Maria da Conceição, porque Joabe ele foi comandante do exército de Davi há mais de 30 anos. Ele começou as primeiras batalhas com Davi. Era a ordem de um rei. Davi pecou porque se esqueceu que a sua natureza tendia para o pecado. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Você está entendendo? Deus nos fez para o prazer. Deus nos fez para sentir. Deus nos fez para nos amar. Deus nos fez para sermos alegres, Giancarlo. Amém? Deus nos fez com prazer, que não precisa necessariamente ser experienciado pecanosamente pelo pecado. Você consegue ter prazer sem pecar. Você consegue ser feliz sem ficar cometendo pecado. Mas por causa da sua natureza, o homem busca formas de prazer que atentam com a sua própria dignidade e é contra a sua própria santidade. É isto que nos leva a ir contra a dignidade de Deus e a santidade de Deus. Porque o homem busca forma de prazer que é contrário à vontade de Deus. Eu posso ilustrar essa tendência com um fenômeno do mundo da informática, da internet que estamos vivendo hoje. Há pessoas cujo prazer aqui é produzir, enviar vírus para os computadores de pessoas distantes, desconhecidas. Outros, o prazer deles é hackear contas bancárias. Outros, o prazer deles é navegar vendo pornografia na internet. E nem quando vai atingir o seu bem-prazer. O prazer consiste na própria produção do mal. Era isso que Paulo falava, né, Eusebio de Garcia? Miserável homem que sou. Então, Tânia Carvalho, isto que está matando o homem e a sua comunhão com Deus. Então, nós pecamos quando esquecemos que a nossa natureza nos empurra para o erro. A nossa natureza está sempre nos empurrando para pecar. A nossa natureza está sempre nos empurrando para cometer o que é errado, o que não é correto, o que é maléfico contra Deus. O apóstolo Paulo sempre falava isto: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, eu consigo fazer. Paulo estava dando um paralelo entre o querer e o não querer.
Ele estava dizendo que o corpo, a carne dele, estava batalhando contra o seu lado espiritual. Era isto que Paulo estava querendo dizer. Mas aquilo que... E é uma luta constante, dia e noite. Nós lutamos contra isso. Meu Deus. O prazer, ele vai produzir o mal na nossa vida. Nós pecamos quando ignoramos que o pecado existe. Nós pecamos quando ignoramos que o pecado existe. A lei do pecado é uma lei que luta dentro de nós. Meu Deus. Quando colocamos aquilo a que chamamos de felicidade acima de todos os valores, não é isso que acontece hoje na sociedade, no mundo onde nós vivemos? Eu tenho que chegar lá. Não importa se eu vou ter que pisar em algumas pessoas, mas eu vou chegar lá. Não é, Elizabeth, que as pessoas fazem? Não importa se eu vou ter que passar por cima de todo mundo como se fosse um grande trator. Eu quero é ser feliz. Eu não quero saber que quem está sofrendo, que quem vai morrer, quem vai sofrer com a minha decisão. Eu não quero nem saber quanta gente eu vou prejudicar. Eu quero chegar lá. E nisso, muita gente, quando chegou lá, estão quebrando a cara. É o caso da Flor de Lis. Conseguiu tudo o que ela queria. Ministério. Agendas. Deputada federal. Ajuda do governo. Carro. Mansões. Ganhando milhões e milhões de dólares. Ela mesma afirmou, falando com o Cabrini do SBT, aquele repórter, dando a entrevista para ele, ela fala que a igreja dela arrecadou durante um ano mais de 2,5 milhões de reais. Em 2 anos tinha arrecadado quase 6 milhões de reais. O ministério, a igreja. Mas tudo acabou, tudo evaporou como evapora quando o sol vem e o sereno vai embora. Tudo evaporou. Então, o pecado faz isso. Nem que eu tenha que matar, mas eu vou ser feliz. Mesmo que eu tenha que matar, eu vou chegar lá. E por aí vai. Meu Deus. Isto predomina em nossa sociedade, a ideia que pecado não existe. Então, Isabel, a ideia que pecado não existe, Davi se sentiu desse jeito. Davi, lá no seu íntimo, ele entendia que pecado não existia. Ele achava que ele sendo rei, ele estava liberado para fazer o que ele quisesse. A sociedade hoje é a mesma coisa. Hoje, para a sociedade, o aborto não é pecado, não é crime. Para a sociedade hoje, a pedofilia também deixa de ser crime. Para a sociedade hoje, o honesto é bandido e o bandido é honesto. Para a sociedade hoje, ter sexo fora do casamento é normal, não é pecado. Agora hoje, você pode chamar hoje, não pode mais chamar nenhuma mulher mais de mulher da vida ou prostituta. E nem mesmo mulher de programa. Você tem que chamar ela de profissional do sexo. Porque se você chamá-la de prostituta ou mulher da vida, ela manda te prender. Você é preso e vai responder processo. Porque o mundo hoje é assim.
Tudo hoje é normal. E quando se torna normal, a igreja também começa a achar que tudo é normal. Pastor roubar é normal. A esposa matar o marido é normal. A igreja fazer lavagem de dinheiro é normal. É normal ter participação com tráfico, é normal. E isto vai virando uma bola de neve. Ignoramos que o pecado existe. A natureza está nos empurrando para o erro. Você não pode ignorar que essa semente maldita do pecado está dentro de nós. É por isso que você não pode julgar ninguém, porque todos somos pecadores. Você está entendendo? Tudo hoje é normal. Mas quando a sociedade diz que é normal, como é que a pessoa vai entender que aquilo ali é pecado, aquilo ali é erro? Alguém tem que chegar lá e falar com ela, isto é pecado. Sexo fora do casamento é pecado, pornografia é pecado, sexo a três é pecado. Mas quem vai falar? Não tem um pregador para pregar. Os púlpitos não pregam mais. Eles dizem que tudo que é feito com amor é permitido. Tudo é feito com amor é permitido. Estamos livres para viver segundo a nossa consciência. Se a sua consciência não te condena, você não pecou. Então agora é normal o pastor abandonar a esposa dele de 40 anos de casado e casar com a menina nova da igreja. Porque a consciência dele não condena ele. Ele está vivendo segundo a própria consciência dele. Ele está fazendo tudo com amor, então é permitido. Esta é a ideia da sociedade. Era isto que Davi estava, era o assunto que rolava dentro do palácio do rei. Era isso. Você acha que o rei não perguntou para alguém quem é aquela mulher que está lá banhando no pátio? Qual é o nome dela? Então, alguém fala com ele, aquela é Betseba, esposa de Urias. Ele foi comunicado quem que era aquela mulher. Mas para o rei aquilo ali era normal, era permitido. Ele estava achando que era livre para viver segundo a consciência dele. E se a consciência não te condena, acabou o problema. É isso que a sociedade faz. Mas lá do teu íntimo você entende que você cometeu um erro. Quando você é um crente e você é nascido de novo e você comete um erro desses, grotesco, de morte, agressão, roubo, sujeira, assassinato, adultério, pornografia, a sua mente não deixa você dormir, a tua consciência não te dá sossego. Você precisa correr nas pontas do altar e dizer a Deus, pequei contra ti, necessito do teu perdão. Foi isso que o pastor Dimmer Swega fez. Ele viu que ele tinha pisado no tomate. E ele leu o Salmo 51 de Davi e ele pede perdão a Deus, à igreja, ao ministério. E ele recebe o perdão, empurrando para o erro. Gente, você não pode. Felicidade acima de todos os valores. Você não pode ser feliz acima da desgraça dos outros.
Entendeu, Tânia Maria? Quero repetir, gente. Quando colocamos aquilo a que chamamos de felicidade acima de todos os valores, nós pecamos. Você não pode tentar buscar a tua felicidade passando em cima daquilo que é santidade. Você não pode tentar ser feliz trazendo infelicidade para alguém, trazendo morte para alguém, dor para alguém. Não tem como, gente. Muitos que estão me assistindo estão sendo empurrados para o abismo. Davi foi empurrado para o abismo. Se a sua consciência não te condena, se nossa vida não é mais aferida pelos padrões de Deus, mas pelo nosso padrão. Você entendeu? Porque quando você deixa o padrão de Deus, aí a encrenca começa. Você não pode sair do padrão de Deus e procurar um outro padrão para viver, um outro padrão para fazer as coisas certas. O padrão é esse. Esse é o padrão. O padrão está aqui neste livro. Este é o padrão para a sua felicidade. A sua vida tem que ser aferida pelos padrões de Deus. Se a sua vida não é mais aferida, dirigida pelos padrões de Deus, mas pela sua desinteressada consciência, este cenário teológico é uma estufa para você morrer. Então é por isso que a igreja está passando por esse processo de mudança terrível. Porque hoje na sociedade tudo é normal e o normal está entrando dentro da casa de Deus. Estamos deixando os padrões que a palavra de Deus nos deixou quando Adão pecou. Quando ele peca contra Deus, ele perde a consciência de Deus e ele se torna autoconsciente. A Maria da Conceição me deu um leque para me falar algo aqui, com a frase que ela colocou ali. O padrão de Deus é qual? Qual é o padrão de Deus? Separação. Separação de quê? Do mundo. Qual é o padrão de Deus? Amar uns aos outros como a ti mesmo. Qual é o padrão de Deus? Ore, jejue. Qual é o padrão de Deus? Ana Abarache. O padrão de Deus é esse. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é ame o pecador, mas não ame o pecado. Hoje você não pode mais falar de pecado de ninguém. Porque se você falar de pecado de alguém, eles vão dizer, quem é você para julgar? Eu não estou julgando o pecador, eu estou julgando o pecado que o pecador comete. É diferente. Jesus poderia ter falado com Judas assim, Judas, você precisa parar de roubar. Você é um ladrão. Jesus não estava julgando Judas, ele estava falando a verdade. Você é um ladrão. Você precisa parar de roubar. Entendeu, Evandro Gomes?
Agora, quando você fala do pecado de alguém, eles falam assim, você está julgando. Não estou julgando, eu estou falando do pecado. E para você condenar o pecado, você tem que falar do pecado, pombas. Quando você fala de assassinato a sangue frio, você não está falando de Flor de Lis, você está falando do assassinato a sangue frio que ela cometeu. É diferente de julgamento. Jesus falou, julgai segundo a reta justiça. A justiça de Deus pede correção. A justiça de Deus disse, não permaneçam mais no pecado. Não continueis pecando. É necessário nascer de novo. Oh, gente. Davi pecou porque achou-se acima do bem e do mal. Você quer que eu repita? Davi pecou porque se achou acima do bem e do mal. Foi por isso que aquela menina, ela matou o próprio marido. Porque ela se achou acima do bem e do mal. Para Deus não há grego, para Deus não há judeu, para Deus não é hebreu, para Deus não há pobre, para Deus não é rico. Perante os olhos de Deus, todos estão debaixo do pecado. Davi achou que estava acima do bem e do mal. E este foi o problema de Davi. O rei estava acima do bem e do mal. Não é assim que nós sentimos às vezes? Não é assim que nós sentimos, gente, quando nós estamos fazendo a obra de Deus? Não é? Quando estamos fazendo a obra de Deus, a tentação de pecar é tremenda. Nós achamos que estamos acima do bem e do mal. É assim que sentimos quando estamos fazendo a obra de Deus. Não é assim que acontece com esses pregadores mega star? Não é assim que acontece com os grandes estrelas do gospel, rock and roll? Não é isso que acontece com os pregadores de marketing, com os profissionais dos púlpitos? Não é assim que acontece com os grandes pregadores, entre aspas? Eles acham que estão acima do bem e do mal. Não é isso? A tentação de pecar em segredo. Foi por isso que Davi pecou. Você escandaliza quando você ouve, pastor Everaldo foi preso. Eu posso citar o nome porque a mídia toda falou, o governo falou, a Polícia Federal falou, todo mundo falou. Você se escandaliza, não escandaliza? Pastor Everaldo, presidente do partido tal, foi preso hoje pela Polícia Federal. Aí você é um crente, você escandaliza. Agora você imagine esse evangelho que nós pregamos. Como que esse evangelho fica? Né, Tânia? Porque quando Deus dá poder demais para um homem ou para uma mulher, o problema é que esse homem e que essa mulher esquecem que eles ainda estão debaixo do padrão de Deus. Mas quando Deus começa a prosperar um dos seus filhos, eles têm prosperidade demais, eles esquecem que eles não têm mais padrão.
Eles não têm mais padrão. O negócio deles agora, a consciência diz, não, o que você fizer está feito. Deus agrada de tudo que você faz. E não agrada. Esse foi o problema de Davi. Entendeu, Maria Lúcia da Costa? A tentação de pecar em segredo é coisa de louco. Aí você ouve alguém falando, pastor fulano de tal fugiu com a secretária da igreja, pastor fulano de tal foi preso pela Polícia Federal, pastor fulano de tal foi feito lavando dinheiro na igreja, pastor fulano de tal foi assassinado dentro do templo, pastor fulano de tal é assassinado pela própria esposa do Rio de Janeiro, pastor fulano de tal amarrou uma corda no pescoço e suicidou no viaduto, sei lá o quê. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque são pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. Esquece que nós somos dependentes de Deus. Pastor fulano de tal é assassinado pela própria esposa do Rio de Janeiro. Pastor fulano de tal amarrou uma corda no pescoço e suicidou no viaduto, sei lá o quê. É isso que levou Davi a pecar, em segredo. Deus não está vendo nada. O que é feito em quatro paredes acabou. Você sabia que 30% das esposas que é casada com pastores sofrem espancamento? Você sabia? Você sabia que 40% dessas esposas que é casado com homem de Deus, entre aspas, apanham do marido? São traídas. Você sabia que 20% dos pastores que ocupam os púlpitos de nossos templos hoje no Brasil inteiro estão em adultério? Você sabia? É uma tentação do pecar em segredo. Embora que não exista pecado em segredo, pois Deus tudo vê. Deus tudo vê. Deus tudo vê. O problema, pastora Sebilde, às vezes não é nem a política. Mas é da política que vem a prostituição, é da política que vem a lavagem de dinheiro, é da política que vem o roubo, é da política que vem o esgoto, é da política que vem o pecado contra Deus, é da política que vem o adultério. Porque mulheres oportunistas existem até dentro da obra de Deus. Não confie em nenhum político. Principalmente se o pastor seu mexe com política, não confie nele. Confie em Deus. Se o pastor chegar na tua casa e falar, vou ser vereador, vou ser prefeito, vou ser deputado, não vote nele. Lugar de pastor é atrás do púlpito. Lugar de homem de Deus é ministrando no altar. Mas os crentes não têm juízo. Mas nós precisamos de representante lá no Congresso. O seu representante é o Espírito Santo. O seu representante é Jesus Cristo. O seu representante é Deus. Não tinha nenhum cristão no Congresso em Roma. Não tinha em Roma nenhum senador, nenhum presidente, nenhum deputado em Roma. Não havia ninguém da política em Roma, no Congresso, no concílio em Roma. Mas Deus, a igreja cresceu, a igreja expandiu para o mundo inteiro. Deus não precisou da política para mandar o teu evangelho para o mundo. A igreja não precisa desses caras. Você tem Jesus, nós temos Jesus. Aleluia. Compartilha para nós, irmãos. Compartilha aí. Não precisou da política para mandar o teu evangelho para o mundo. Ele vê o profundo, ele vê o escondido.
Não é fácil pregar o que eu estou pregando. Se eu chegar diante de uma igreja e eu pregar o que eu estou pregando aqui, eles tomam meu microfone e mandam eu descer do púlpito. Ou eles mandam até me prender. Davi pecou porque perdeu a noção das consequências do erro. Obrigado, pastor Alcebilde. Davi pecou porque esqueceu as consequências do seu erro. Perdeu a noção. Perdeu a noção. É o que eu estou te falando. Por isso hoje está dezenas de igrejas pregando um monte de heresias pelo Brasil todo aí. O cara acha que vender toalhinha tá dentro da Bíblia. O cara acha que vender rosa ungida tá dentro da Bíblia. O cara acha que fazer campanha de sal grosso está dentro da Bíblia. O cara acha que vender rosa consagrada, sal consagrado, água consagrada está dentro da Bíblia. Porque ali, na consciência dele, entendeu? Porque ele esqueceu, perder a noção das consequências do erro. Pecamos quando perdemos a noção das consequências do nosso pecado. Um filho morto, um filho morto. Essa foi a frase que Davi falou dentro do palácio. Um filho morto, eu vou pegar uma água. Essa foi a frase do rei. Um filho morto, um filho morto. Um filho morto, um filho morto. Eu vou pegar a água aqui, com o copo que a irmã Tânia me deu. Aqui. Ó, irmã Tânia, olha o copo aqui, minha querida. Maguinho, olha aqui. Aleluia. Se você está gostando da pregação, eu quero que você compartilhe. Falar de pecado não é fácil, não. Aleluia. Glória a Deus. Aí, a Elizabeth, de madrugada lá em Inglaterra, ela está vivinha assistindo aí. A Nádia Mary acabou de chegar. Olha aí, ó. Olha aí, Tânia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a Irene Piccoli acabou de entrar. Irene Piccoli, nossa amiga. Glória a Deus. Amados, é igual o pastor Alcebilde está falando aqui. Hoje não é mais chamado de pecado. Hoje é chamado de pequeno deslize. Pisou no tomate mais uma vez. Não uso mais o termo pecado dentro da igreja, né? É impressionante, né? Aleluia. Davi pecou porque esqueceu que não pecava contra Urias. Ele não pecava contra Betseba. Não. Ele não pecava contra Betseba e nem contra Urias, mas ele pecava contra Deus. Quando você defrauda alguém, você está pecando contra Deus. Quando você rouba alguém, você está roubando a Deus. Quando você faz lavagem de dinheiro na igreja, pastor, você está
lavando dinheiro na cara de Deus. Quando você deixa o altar para ser um homem público, você está deixando o recinto de Deus. Eu tome como exemplo José, gente. Né, Vanessa Ferreira, Isabel Alves. Davi esqueceu que não pecava contra Urias, e nem contra Betseba, mas contra Deus. José teve esta consciência que eu estou te falando e escapou da mulher de Potifar. A mulher de Potifar era o baita do mulherão. A mulher de Potifar era mais linda do que a Betseba. A mulher de Potifar era colírio para os olhos. Os escritos sagrados falam isso. Mas José tinha uma consciência pura, de caráter limpa. Ele fugiu daquela mulher. Pecamos quando nós perdemos a convicção. A convicção que não pecamos contra nós mesmos ou contra o próximo, mas contra Deus. Você não pode, Cida Bueno, perder a convicção. Nós pecamos contra Deus, não contra essas pessoas. José do Egito teve essa convicção. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Davi pecou, sabe por quê? Porque ele permitiu que a visão alimentasse a sua imaginação. A visão alimenta a alma. Você sabia? A visão alimenta a alma. É isto aí. A visão alimenta a alma. E esse foi o problema de Davi. A visão alimentou a alma, o coração de Davi. E ele teve esse problemão. Então, esse foi o problema que Davi teve. Ele perdeu a consequência do erro. Ele perdeu a consequência do erro, ele perdeu a consciência do erro, ele perdeu a consequência do pecado. E por aí vai. Não deixe a sua visão alimentar a sua imaginação. A imaginação alimenta o nosso desejo. E o nosso desejo alimenta a carne. Quero repetir. A visão alimenta a imaginação alimenta o desejo, e o desejo alimenta a carne. O desejo alimenta a carne. Então, meus amados, o homem ele é atingido pelo olhar, a mulher é atingida pelo toque. Você sabia? Por isso que as bancas de revista estão cheias de mulheres nuas, porque o homem peca no olhar, a mulher peca ao ser tocada. Quais foram as atitudes inadequadas de Davi diante do pecado? Primeiro, ele falou: eu vou esconder o pecado e vou tocar a vida, como se nada tivesse acontecido. Né? Vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida. E fazer de conta que nada deu errado. Aí de repente alguém chega na porta do palácio batendo. Quem é? Ó rei, é Natã, o profeta.
É Isabel Alves. É Natã o profeta. Davi não recebeu o profeta com a vergonha de um pecador. Não, ele não recebeu. Mas ele recebeu Natã o profeta com a certeza da manutenção do seu segredo. Ele não queria nem confessar. Davi queria esconder o pecado. Não é isso que você está tentando fazer? Hã? A Bíblia fala em Provérbios: aquele que confessa a transgressão alcança a misericórdia, mas aquele que esconde morrerá por ela. Era para Davi ter recebido Natã com vergonha, porque o profeta não foi procurar o rei à toa. Não tem profeta que vai na sua casa à toa, não, irmão. Se o profeta ele vai na sua casa, é porque alguma coisa Deus quer falar com você. Eu não sei se a Irene Picoli está me assistindo. A Maria da Conceição estava tendo inalação, mas a Irene Picoli eu estranhei. Ela entrou aqui e nem comentou ainda. Eu sinto falta dos irmãos. Faz isso comigo, não. Aleluia. Ele não recebeu com a vergonha de um pecador. Era para ter recebido com a vergonha de um pecador. Mas ele não. Ele ficou na dele. Ele ficou na dele como se nada tivesse acontecido, Débora. Oi, tudo bem? Grande abração, Débora. Obrigado, Débora, por você estar chegando à nossa live aí. Elizabeth, não vá dormir, minha querida. Eu já estou acabando. Estou apenas começando. Ele queria continuar escondendo o pecado dele. Era o segredo de Davi. Segundo, Davi teve uma atitude para justificar o próprio pecado. Amado, não tenta justificar o erro. Você pecou. Você falou. O irmão Luiz Carlos também até agora não comentou, né, pastor Acebil de Garcia? O filho dele também não comentou. O povo está preguiçoso para escrever hoje. Meu Deus do céu. Você sabia que escrever você está ativando a tua mente? Você sabia que quando você escreve, você comenta, você pensa, você está ativando os neurônios do seu cérebro? Hã? Quanto mais você está ativo, ainda mais, irmão Luiz Carlos, para nós que já passamos dos 55 anos, pastor Acebil de Garcia tem 71 anos, meus amados irmãos, e ele está comentando toda hora aqui, ele não é bobo. Elizabeth, então vai dormir, vai descansar, minha querida, está gravado, aí você assiste depois. Amado, justificar o próprio pecado. Sim, eu pequei, mas a culpa foi dos meus amigos que me levaram até o desvio. Não tem muitos que falam assim? Sim, eu pequei, mas a culpa foi dos meus pais que não me instruíram no caminho do bem. Sim, eu pequei, mas a culpa foi da minha igreja que não me orientou aos passos adequados. O homem está sempre reclamando. A Bíblia fala que o homem queixa dos seus próprios pecados. Terceiro ponto, Davi quis moralizar. O que quer dizer isso, pastor? Moralizar. Isto é, dispor-se a acusar os outros pelos seus erros. Já acusar os outros pelos seus próprios erros. Davi ficou furioso com o vilão da história contada por Natã. Mas o vilão era ele mesmo. Obrigado, Elizabeth. A injustiça cometida pelos outros não nos deixa indignados. E Davi ficou indignado pela injustiça que tinha praticado contra o pobre da ovelha. Esse quarto ponto, Davi não aceitou a culpa. Ele aceita a culpa, mas sem pedir perdão. Essa atitude inadequada pode ser ilustrada com o poema de Gregório de Matos Guerra, do século XVII.
Gregório Matos, do século XVII, ele criou o poema que quis querer expiar sua culpa, mas sem arrependimento. E o poema diz assim: pequei, Senhor, mas não porque eis pecado. Da vossa alta clemência me despido, porquanto quanto mais tenho deliquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ao poema. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já é cobrada, glória tal e prazer tão repetindo, vos deu como afirmais na sagrada história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não querais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Aí o irmão Luiz comentou, e comentou um comentário grande, hein? Olha que maravilha. Aleluia. Amém, irmão Luiz. Oh, glória. Atitudes inadequadas. Você tem coisas que Davi não fez, foi isso, reconhecer que a inclinação era para o pecado. Não há bem nenhum em nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7,18: bem eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Impressionante isso, gente. Porque Davi teve a humildade de reconhecer que seu conselheiro estava certo. Davi reconheceu: Natan, você está certo. Quando chega alguém perto de você te repreendendo contra um erro, se humilhe e diga: eu vou pedir perdão. Nós temos que lembrar que o pecado tem consequências. Hoje nós temos sido seduzidos por um cristianismo rócio, que fala do perdão, que é pleno, mas que não pode evitar as consequências do pecado. Cortar pela raiz a visão que alimenta a nossa imaginação, irmãos, para cortar o desejo e para cortar a carne. Qual é o seu problema que você pode me falar hoje à noite? Sexo? Dinheiro? Poder? Desrespeito? Língua? O que você tem feito para estancar a fonte da visão? Feche a tua visão. Pare de olhar para a vida dos outros. Esqueça a pornografia. A visão que alimenta a imaginação e o desejo. O que você tem feito para não ser seduzido? Se o seu pecado é relação ao dinheiro, o que você tem feito para evitar que ele domine a sua vida? Vamos? Se o seu problema é desrespeito ao próximo, o que você tem feito para evitar que suas atitudes firam as pessoas? Quantas pessoas você já feriu? Se o seu problema é o uso da língua para maledicência, fofoca, o que você tem feito para fazer da sua língua se acalmar dentro da sua boca? Essa língua que parece que é uma faca, corta do lado direito, corta do lado esquerdo. Pedir perdão. Reconheça que todo pecado é pecado contra Deus, como fez Davi. Imediatamente, como fez José antes de pecar. Pedir perdão, porque é o perdão que nos restaura diante de Deus. O arrependimento inclui a confissão do pecado. Magistralmente, Davi falou da experiência da confissão que temos, que nunca foi superada. Quando Davi escreve o Salmo 32,
Eu vou ler o Salmo 32 para você. Olha, quando Davi escreve o Salmo 32, é uma confissão do pecado dele. Davi chega aqui no Salmo 32, eu sei que você está querendo ir jantar, minha janta está lá na mesa. Eu falei, eu não vou terminar a live e vou jantar. Não, eu não quero deixar vocês aqui, eu vou terminar a live e vou jantar depois da live. Mas eu não largo a live. Olha, Salmo 32, o perdão que restaura. É o tema do Salmo. Quando Davi ele escreve, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e seus pecados são apagados. Davi está falando do pecado dele com Betseba. E ele continua dizendo, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Na minha Bíblia fala hipocrisia. Versículo 3. Enquanto mantive meus pecados encobertos, enquanto calei os meus pecados, deixa teu pecado falar. Não adianta, amado, você tentar calar o teu pecado vai falar. Você vai deitar na cama e o teu pecado está falando, você é um adúltero, você bateu da tua mulher, você espancou teu filho, você fumou um cigarro, você está bebendo cerveja, você está indo no motel, você está indo no cinema, você é um fracassado. O pecado fala. Você não tem sossego para dormir. Olha só, gente, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pecado envelhece você rápido. Meus ossos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia. Você não dorme, você não come direito, você não trabalha direito, porque aquela frase está vindo na tua mente toda hora. Você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia você chora. Davi ficou uma semana chorando pela vida do garoto. Sem comer, sem beber. Não é fácil lidar com o pecado. Não é fácil lidar com o erro. Não é fácil, né, Luiz Carlos de Oliveira? Irmã Tânia Maria, não é fácil, minha querida, se você ainda estiver me assistindo. Essas pessoas que te causou problema, Tânia, eles não estão dormindo. Quem te causou atrito e pecou contra você, falou mal de você, eles não dormem. Estão tendo problema nos ossos. É a palavra que está falando. Olha, pois dia e noite a mão pesava sobre mim e minhas forças se desfaleceram contra a seiva em tempo de seca. Tua mão pesava dia e noite sobre mim e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Amado, você vai enfraquecer, o pecado te enfraquece. O seu vigor, você envelhece fora da hora. Suas pernas ficam bambas, seu cabelo ficam brancos, seu coração começa a bater descompassado no peito. Meu Deus, o pecado mata. Irene Piccoli, um grande abração, minha querida. Davi fala da experiência da confissão. É ele que está falando isso daqui. Isso aí, irmã Tânia Carvalho, meus parabéns para você. Olha o que Davi está falando, eu estou lendo aqui na minha Bíblia de King James, e eu estou lendo também na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Duas interpretações para você entender bem o que é o pecado. Davi falou, meus ossos estão ficando envelhecidos. Eu estou tendo gemido todo dia.
porque a mão do Senhor está sobre mim noite e dia. Irene Piccoli, o que fizeram com você? Eles não estão dormindo, eles não estão tendo paz. Não se assuste se alguém falar com você: olha, sabe aquele seu ex-pastor da outra igreja? Ele está andando de cadeira de roda. Deus o livre, está agora com problema na perna, os seus ossos estão secos, porque isto é o que a Bíblia fala, amado de Deus, isto é sério. Gente, para de fazer fofoca, pelo amor de Deus, isso envelhece os ossos. Maledicência. Meu Deus, meu Deus, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ai, 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 meu Deus, o que foi que eu fiz? Senhor, me ajuda, por favor, tenha misericórdia. Não adianta você orar por aquele que te causou atrito, não, e problema não. Se você maltratou alguém, você maltratou foi Deus. Se você humilhou alguém, você humilhou foi Deus. Se você desgraçou a vida de alguém, você desgraçou foi a vida de Deus. E eu tenho que continuar lendo. Olha que ele fala: confessei-te o meu pecado. Davi tinha que confessar porque ele viu que ele estava envelhecendo. Davi teve que confessar porque ele viu que ele estava tendo gemido. Davi confessou porque ele viu que os ossos dele estavam ficando velhos e fracos no corpo. Ele confessou o pecado porque a mão de Deus estava pesando sobre ele na noite e pesando sobre ele durante o dia. Israel começou a perder batalha no campo. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade. Olha, a minha iniquidade não mais ocultei, eu reconheci a minha iniquidade. Eu não encobri as minhas culpas. Aqui na outra Bíblia está falando: confessei ao Senhor as minhas transgressões. Então declarei: confessei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos teus pecados. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos que ler Bíblia, irmãos. Está tudo aqui, ó. Isto é palavra de Deus. Eu não sei não, mas eu acho que você não vai encontrar uma outra live que prega tanto a palavra como nós pregamos aqui. Olha o que o Antônio Matos está falando ali. Dá uma lida no comentário dele aí, irmãos. A lei existe por causa do homem, e não o homem por causa da lei. Precisou Deus fazer uma lei para tentar segurar este homem, porque o homem está destruindo tudo. Aleluia. Quando Davi ora desse jeito, o pedido de perdão que Davi pediu aqui, amado, ele estava à disposição para não pecar mais. O pedido para Deus que capacite o pecador no cumprimento de tua disposição. Nossa oração deve ser como a do mesmo rei Davi fez no Salmo 32. Glória a Deus. O pedido para Deus deve ser como a do mesmo Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Pela multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, versículo 4. O resultado do pedido de Davi foi sincero.
E Deus então deu a concessão do arrependimento, do perdão. Que alívio que Deus deu a Davi. A alegria foi retornada ao coração do rei. A alegria também retorna ao coração de Deus, porque Deus queria restaurar o seu rei. E ele continua no Salmo 51, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que os meus ossos que você esmagou, esconde os ossos, esconde o rosto dos meus pecados. Lá no Salmo 32 ele fala que os ossos dele estavam envelhecendo, no Salmo 32. E no Salmo 51 ele pede a restauração dos seus ossos. Olha o que ele fala, amados. Gente, isso aqui é lindo. Ele fala assim, ó, me faz ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos se alegrem, os ossos que você esmagou. No Salmo 32 ele fala que os ossos dele estavam envelhecendo. E no Salmo 51 Davi fala, pedindo a Deus para restaurar os seus ossos. E ele fala, esconde o teu rosto dos meus pecados, que meu pecado é muito grande. Ele fala, apaga todas as minhas transgressões e iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro de novo. Renova em mim um espírito inabalável. Era isso que Davi estava pedindo. O pecado não vale a pena, o irmão Luiz Carlos está falando. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. E para terminar esta live, olha, diante desta série de pecados de Davi, que eu preguei para você hoje, ele recebeu perdão. Aí você vai dizer, mas pastor Abrão, eu não peco do jeito que Davi estava pecando. Que bom, né? Que bom que você não peca como Davi. Que bom também que você pecando tenha coragem de Davi. Que você tenha coragem de Davi para pedir perdão com sinceridade. Fora do perdão de Deus, as tentativas são vãs, na verdade. Virão muito sofrimento. Você já notou que todo pastor que cai em queda e não retorna para a esposa, ele morre cedo? Você já notou que as dezenas de líderes que abandonaram a mulher da tua mocidade estão casados de novo, o casamento deles é um inferno? Alguns mudou até do país. Para que não sejam escandalizados. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, se ele não se arrepender. Mas aquele que confia no Senhor, confessando-lhe o pecado, a misericórdia vai lhe assisti-lo. Salmo 32, versículo 10. A misericórdia vai te assistir se você pedir perdão. Eu sou assistido pela misericórdia. Gente, que linda mensagem que Deus deu para vocês hoje. Para mim também. Eu sou o pregador. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado destrói a alma. Esta foi a mensagem de hoje. Eu não espero ter mais de 500 visualizações hoje à noite, não. Porque não é fácil você pregar uma mensagem sobre o tema A Coragem de um Profeta, falando ao pecador. E quando esse pecador é nada menos do que um rei chamado Davi. E eu terminei com essa frase: se você pedir perdão, a misericórdia te assiste. Você vai ter assistência da misericórdia de Deus. Você está doente? É consequência do pecado?
você vai ser assistido pela misericórdia de Deus. Você está com problema financeiro? Deus vai te assistir com a tua misericórdia. Isabel Alves, foi você que me deu a mensagem, minha querida. Quando eu vi esse texto que você colocou na mensagem para mim, eu peguei ela e Deus me deu a mensagem esta noite. Lá no meu chat, ela mandando esta parábola de Natã para Davi, e ela perguntando para mim, pastor, me explica esta parábola. Acabei de te explicar. Amém? Eu levei 1h40 com a ajuda do Espírito Santo para te trazer esta palavra. A igreja que está me assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Dente. Nós podemos até cantar aquele hino, né? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Aleluia! Glória a Deus. Quero mandar o meu abraço a todos vocês que estão assistindo. Irene Piccoli, muito obrigado, viu? Pela oferta de amor que você me abençoou. Eu vou falar aqui em nome de Jesus. Irmã Tânia, Maria, irmã Irene Piccoli, irmã Joyce Silva, essas irmãs que tiraram um pouco da sua mesa para poder me socorrer. Deus abençoe vocês três em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa transbordar os celeiros na direção de vocês. Amém. Eu agradeço de coração mesmo. Tânia Maria, Irene Piccoli, Joyce Silva. A Joyce não está hoje na live. Que Deus abençoe vocês. Elizabeth Pimenta, aí já é mais da meia-noite e você ainda está aí assistindo, minha querida. Vai lá, toma água gelada agora e durma, que o Senhor cuida de ti. Amanhã será um novo dia para a glória de Deus. Amém? Sem desprezar nenhum irmão. Amém? Eu estou falando isso agradecendo porque a gente tem que agradecer, não é verdade? Sem a gente pedir. Eu não fico aqui pedindo nada para os irmãos. Eu estou aqui apenas pregando a palavra. Mas o Espírito Santo é tão tremendo que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que toca o coração dos irmãos. Aí Deus toca no coração da irmã Irene, toca no coração da irmã Tânia, toca no coração da irmã Joyce e vai tocando nos corações. E abençoa o homem de Deus. Então, mas eu quero agradecer todos vocês, todos, a Isabel Alves, a Elizabeth Pimenta, Kátia Rosana, todos vocês que de uma forma ou de outra, mesmo que não seja financeiramente, que vocês têm me socorrido, mas eu tenho certeza que o nome do pastor Abraão está chegando até o trono da glória. Vocês estão dizendo, Senhor, levanta mantenedores, Senhor, cuida do teu servo, Senhor, zela do teu filho. Jesus, eu te apresento a família do irmão Abraão. Não precisa me chamar de pastor, faça igual o pastor Sebilde. Ele só me chama de Abraão, de irmão. Você quer uma coisa gloriosa, você tem que chamar o irmão de outro irmão? Quem sou eu para ter essa dignidade do irmão Sebilde chegar aqui e falar, amém, irmão, Deus abençoe sempre. Isso é maravilhoso. Eu chamo ele de pastor porque eu aprendi assim. Desde quando eu estava no seminário fazendo um pouco de teologia, eu aprendi assim. A dar honra para quem merece honra. Mas eu aceito a palavra servo, eu aceito me chamar de irmão, eu aceito me chamar de vaso, eu aceito me chamar de atalaia, do jeito que você quiser. Mas não esqueça da gente em oração. Amém? A minha conta de luz esse mês veio R$415. 415. Não tem problema.
Já estou com dinheiro para pagar a minha conta de luz agora, que vai vencer agora no início de setembro. Deus é fiel. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Amém? Amém? Aleluia. Olha para vocês verem, Mairene Piccoli está falando. Hoje, suas palavras de hoje me ajudaram para que eu possa tomar uma decisão na minha vida. Aqui ela está falando, amados, é a decisão na vida dela ministerial. Amém? Porque a irmã Irene Piccoli tem uma vida abençoada. Ela está falando na área ministerial. Antônio Mato, paz da terra aos homens de boa vontade. Eu sou conservo. Ó, a pastora Sebiúde falando. Que benção, hein? Aleluia. E a Tânia Maria também está falando aqui. É que tem uma força, todos unidos para ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu já falei com vocês, a nossa live não é mais uma live assim. Parece que não está chegando no Brasil inteiro. Mas está chegando. Você pode ver aqui que as mesmas pessoas que assistem a nossa live há meses estão todo dia aqui assistindo a live. São quase as mesmas pessoas. Então nós somos uma igreja. Já somos uma igreja. E eu conheço os membros da minha igreja. Alguém me pergunta para mim, pastor, o senhor lembra quem assiste as suas lives? Aí eu começo a falar. Elizabeth Pimenta da Inglaterra. Irmã Irene Piccoli do Rio Grande do Sul. Irmão Luiz Carlos de Caraguatatuba. O irmão e vou falando, a irmã Cássia Rosana. E vou falando o nome dos irmãos, eu conheço os irmãos. A irmã Naide Mary, lá do estado da Bahia. Amém? Para provar para os irmãos que eu sei de onde os irmãos. Isabel Alves, lá da Paraíba, não é Isabel? E por aí eu vou falando, a Tânia Maria lá de Suzano, São Paulo, acho que é Suzano. O irmão Alcebio de Garcia de São Caetano do Sul. Amém? Então eu fico feliz. Porque nós deixamos de ser uma live para ser uma família. Deixamos de ser apenas uma live para ser uma igreja. A irmã Cátia Rosana sou de São Gonçalo do Pará. São Gonçalo do Pará, aqui pertinho de Minas Gerais. Amém? Isabel Alves, ela é de Minas Gerais. Está vendo que bênção de Deus? Então, amados, a irmã Tânia Maria mora no Centrão, lá na capital, né? A irmã Tânia Maria é bênção de Deus. Amém? Então, mais uma vez, a todos vocês que têm me ajudado, amém? E que têm orado em nosso favor, e que têm me ajudado a segurar a mão de Moisés no monte. Se eu estou aqui pregando esta palavra, amém. Sim, na minha vida ministerial que o pastor me ajudou a tomar uma decisão. Está vendo? A glória da segunda casa será mais bela do que a glória da primeira, irmã Irene Piccoli. Toma isso aí. Amém? Nas suas mãos, em nome de Jesus. Somos uma congregação. Está aí, pastora Sebia de Garcia. Antônio Mata de Beberibe, Ceará. Olha quanta gente. Irmã Terezinha Ribeiro, ela tinha me perdido. Ela me encontrou de novo e nunca mais me abandonou. Amém? A Vanessa Ferreira era de Santa Bárbara do Oeste. Eu já estive pregando da Quadrangular lá e também pregando na Assembleia de Deus. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade linda, mano. Uma cidadinha pequena, cidade pacata. O pastor me levou para almoçar num restaurante lá, uma comida muito abençoada. Me tratou como um verdadeiro homem de Deus, como sou um homem de Deus. Eu não sei qual igreja que a Vanessa Ferreira é, talvez ela até é dessa igreja que eu fui, da igreja Quadrangular. Né, Vanessa? Mas só de você estar aqui assistindo, eu agradeço a Deus pela sua vida e da tua família, em nome de Jesus. É amiga do pastor Alcebio de Garcia, né, pastor? Ó, ele está pedindo oração para os irmãos da Filipinas, que estão também nos assistindo nas Filipinas, isso mesmo, fora do país. Deus tem nos abençoado e por isso estamos alegres. A coragem de um profeta foi a mensagem de hoje. Olha, vai no YouTube. Chegamos a 1000 inscritos já, pastora Sebia, hoje. Completamos 1005 inscritos. Eu quero que você vá lá na nossa página, clica lá, Pastor Abrão Aurélio, faça a sua inscrição, toca o sininho, deixa teu comentário e essa live vai estar lá. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês. Coloca a mão direita no teu coração agora. A irmã Irene Piccoli está pedindo oração para o neto dela, Heitor, né? De 11 anos, né, irmã Irene Piccoli? Hector, o nome do neto dela. Está pedindo oração para o netinho. Nós oramos pelo filho dela, o filho dela recebeu a cura e está uma benção agora. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Cristo seja com os irmãos e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã estamos chegando aí com uma outra pregação no esboço do pastor Acebil de Garcia. A irmã Vanessa é tia da esposa do meu filho. Olha bem que benção. Tudo em família, né, pastor? Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus.